nós vamos falar da situação em Picos, porque bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos do Estado montaram uma força-tarefa para atender os atingidos pelas chuvas na região de Picos. Nós temos imagens, inclusive, que chamam bastante atenção. Olha a imagem aérea que dá a dimensão do problema ocasionado pelas chuvas, dos transtornos ocasionados pelas chuvas lá na cidade de Picos. Bairros inteiros debaixo d'água, uma situação preocupante, muitas pessoas surpreendidas, inclusive, com a força da água, com o avanço rápido dessa correnteza da inundação. Vítimas, pessoas que morreram por causa dos estragos causados pelas chuvas. E uma situação preocupante. Quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo, e inclusive informações sobre o que está sendo feito para amenizar esse problema, é a nossa repórter Edna Maciel. Edna, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Dia News. Diante desse cenário preocupante, Edna, o que está sendo feito para amenizar esse problema ocasionado pelas chuvas lá na região de Picos? Boa tarde. Boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Bem, Natanael, a situação é complexa. Ano passado, no final desse ano, já teve um grande alerta no dia 29 de dezembro, quando a cidade também passou por um sufoco desses. O problema é de prevenção, é de drenagem numa cidade, Natanael, que cresce a passos largos. Picos é uma cidade que vem num crescendo, né? E nesse crescendo, a estrutura tem que ser mudada. E a gente sabe que isso depende de atitudes e de ações de prevenção. Algumas já encaminhadas, mas diante dessa situação do estado de calamidade pública decretada pelo prefeito, Dr. Pablo, o que acontece agora? A Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, enfim, militares e também voluntários se uniram e os órgãos do Estado fizeram uma força-tarefa, estão atuando na cidade e na região. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Sérgio Neto fomos conversar com alguma dessas autoridades. A nossa produção colheu vários depoimentos, imagens, e nós elaboramos um material especial para a nossa audiência. Vamos conferir, por favor. A chuva de cerca de 135 milímetros que caiu durante 3 horas no município de Picos, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, alagou vários bairros, atingiu pelo menos 500 famílias e deixou, de acordo com as primeiras informações, 50 pessoas desabrigadas. Pelo menos 2 pessoas morreram. O gerente de banco, José Marcondes Barros, arrastado pela força das águas, e o motociclista Francisco Vicente de Souza, após uma descarga elétrica de um poste caído em uma estrada. Algumas pessoas perderam tudo. Uma força-tarefa envolvendo a Defesa Civil, Exército, Corpo de Bombeiros e outros órgãos do Estado foi montada no Piauí para atender as famílias atingidas pelas chuvas que caíram no município. O Corpo de Bombeiros procura retirar, resguardar ao máximo possível as pessoas dessas áreas, retirando-as das zonas de perigo, né? E também os seus pertences, porque é o patrimônio dessas pessoas. Então é uma preocupação do Corpo de Bombeiros também preservar ao máximo o patrimônio dessas pessoas. Então, tudo que dá para ser retirado, o Corpo de Bombeiros auxilia na retirada. E não só nisso, auxilia também no atendimento às pessoas que já foram atendidas, buscas de cadáveres que possa vir como já teve, né? O prefeito, Dr. Pablo, decretou o estado de calamidade pública e enviou ofício ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, solicitando ajuda para as famílias afetadas pela enchente. A gente, aqui da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Picos, vem agradecer a todos, que se preocuparam, todos que estão participando dessa ação do SOS Picos, seja os idealizadores do projeto, seja as pessoas que estão recebendo as doações para repassar para as famílias, seja quem esteja doando.
Então, nesse sentido, nós também colocamos a nossa secretaria à disposição. O Corpo de Bombeiros faz ainda um alerta para as pessoas que tenham necessidade de se deslocar até a cidade de Picos ou mesmo para moradores que se encontrarem em situação de emergência, para que se abriguem em locais seguros, como dentro dos carros ou dentro de casa, e que evitem ficar debaixo de árvores. O ideal é você deixar o nível das águas baixarem para que você possa transitar em segurança. Ficar sempre em locais abrigados, em abrigos seguros, né? Que não é embaixo de árvores, nem em estruturas instáveis, né? Ou residências que você vê que já tem sinais de rachadura. Não é. Então procure locais seguros e pode ser até dentro do seu carro, desde que ele esteja estacionado em um local seguro, né? Patrícia Picoense mora em Teresina há 20 anos. Comovida com a situação dos conterrâneos, resolveu fazer uma campanha pela internet. Ainda precisa de bastante coisa, eu já recebi algumas roupas, recebi alguns calçados, tem algumas promessas e algumas coisas já separadas que eu vou mandar buscar hoje. Eu tenho o meu Instagram, que é o @bari_patigadelha, tá? Lá é onde eu estou divulgando mais ainda nessa campanha. É isso, Natanael e audiência. Além dessa força-tarefa, também, como nós vimos aí, atitudes isoladas, né, de entidades, de ONGs, de pessoas em particular, tentando ajudar a população da forma que podem. Afinal, nós vimos aí, esses dias, pessoas nos telhados. A cidade, parte da cidade, alguns bairros ficaram quase que submersos mesmo. Então, a gente sabe que é um problema aí de estrutura da cidade, né, e que as autoridades já estão unidas para tentar resolver. A água não tem para onde ir, Natanael. Então, quando dá uma chuva dessas e que também o lixo, né, acumulado entra aí nos bueiros, enfim, alaga a cidade inteira. E com o estado de calamidade, o prefeito, é claro, pediu ajuda ao governo federal e nós conversamos com a assessoria de imprensa do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e ela nos enviou um vídeo em que o ministro fala sobre as medidas e até sobre uma parceria. O ministro que, inclusive, perdeu um colega de Caixa Econômica Federal, que, como nós mostramos na matéria, morreu arrastado pelas águas em Picos. Por favor, vamos conferir. O Ministério do Desenvolvimento Social realizou a agenda de orientação, de preparação para projetos e para os programas em decorrência da emergência decretada pelo prefeito Pablo Santos no município de Picos, agora reconhecido pelo governo do estado, pelo governo federal. Também deve sair hoje, chegando a documentação, esse reconhecimento. E assim, já acionamos a Caixa Econômica Federal, lamentamos as mortes, inclusive, do Marconi, que é um colega meu da Caixa Econômica Federal, onde tivemos ali a equipe agora apoiando para várias medidas humanitárias de apoio à população. A liberação já para esta segunda-feira de cerca de 9 milhões de reais, antecipando o pagamento do Bolsa Família, para que possam as pessoas ter condições de algum dinheiro para este momento. Mas também estamos nos preparando para repassar o auxílio abrigamento, apoio aqui para alimentação, ali para material de limpeza, aquelas necessidades do primeiro momento. E é claro, também completando aí os planos de trabalho, nós vamos dar todo o apoio, toda a assistência. Essa é a nossa determinação e do presidente Lula. E a gente vai ficar acompanhando para e passo essas medidas anunciadas em nível municipal, estadual e federal. E só para completar, como a comandante Coronel Nájila disse, para a gente são mais de 10 bombeiros foram enviados para Picos aqui de Teresina. Lá tem o Corpo de Bombeiros também auxiliando e da região, e com contingente de lá, 3 viaturas e vários equipamentos foram enviados. Bom, é isso, Natanael. Infelizmente, estamos em alerta ainda, né? Segundo o IMET, segundo os institutos de meteorologia, nós ainda estamos em alerta em todo o território do Piauí, inclusive em Picos, né?
É verdade, viu, Edna? Uma situação que chama atenção pela gravidade em Picos. Nós temos, inclusive, vamos colocar na tela a imagem com os canais de doação, né? Vamos preparar essa imagem, pode colocar até em tela cheia enquanto a gente comenta. Sim. Não, na verdade aqui um alerta, né, aos motoristas, né, lá de Picos, um alerta que foi emitido pela Prefeitura, Edna, sobre alguns pontos na cidade, como a BR-316, a API 375 e a API 238, em que o chão começou a ceder. Outros pontos, aí, como o povoado Aroeiras do Matadouro, e também aí alguns locais, né, no entorno das BRs que cortam o município de Picos. A orientação é que os motoristas evitem transitar por esses trechos para garantir a segurança. A Prefeitura de Picos alerta ainda sobre a energização dos postes. Exatamente. Evitar ter contato físico com essas estruturas até que tudo se normalize. Edna, isso, Natanael, foi assim. Sim. Desculpe lhe interromper, só aproveitando aí o gancho. Foi assim, dessa forma que morreu um motociclista, né? Então, as avenidas, os postes acabam caindo, árvores, enfim. Então, todo cuidado é pouco. E como a Coronel Nájila disse aí, é para todo mundo evitar mesmo, inclusive transitar por essa região e, caso tenha necessidade, é se abrigar mesmo, em casa ou dentro do carro. Sim, Natanael. O que chama a atenção, Edna, é que Picos, né, você conhece bem essa região, é um entroncamento rodoviário. Né? Além da população que mora por lá, muita gente passa por Picos, né, principalmente caminhões, veículos de carga. Há uma população flutuante também muito grande de pessoas que trabalham e estudam em Picos e moram em municípios vizinhos. Sim. Então esse alerta é importante, né, porque as pessoas que moram ou trabalham ou passam por Picos precisam ter cuidado nesse momento, né, Edna? Isso, e são centenas de pessoas, como bem você pontuou, é um entroncamento. Então, seja por trabalho, por estudo, por lazer, as pessoas passam por aí, inclusive indo para outros estados. Então, há uma grande preocupação e o alerta é grande. Natanael, Piauí está com aviso de chuvas intensas emitidos aí pelo IMET. Como a gente disse, a previsão de chuvas para os próximos dias entre 30 e 60 milímetros, né? Ou entre 50 e 100 milímetros, melhor dizendo, por dia. Né? O outro número é por hora. Ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. E, como você citou aí a questão do entroncamento, o alerta de perigo abrange Maranhão, Tocantins, e aí os territórios Goiás, Bahia, Mato Grosso e Ceará. Então, o alerta é intenso. Aqui em Teresina, Natanael, também, ontem à noite já tivemos aí uma chuva mais intensa e alguns dos bairros, como Renascença, chegaram a ter ruas alagadas. Então, temos que também, segundo os institutos e principalmente o IMET, ficar em alerta. A SEMAR também faz esse alerta. Nós estamos em alerta laranja e amarelo, tá certo? Então, todo mundo aí, sempre, agora nós temos ferramentas em que a gente pode estar acompanhando o tempo todo sobre esses alertas, né? Então, vamos ficar com atenção, porque, segundo a SEMAR, são alertas de chuvas intensas em 191 municípios, Natanael. Edna Maciel, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Você vai continuar acompanhando, né, toda essa questão relacionada à chuva, não só em Picos e Teresina, mas em todo o Piauí. Qualquer momento você volta com mais informações. Certo. Aproveitando em nome do Sistema Dia, tenho certeza em seu nome, a gente estende aí o nosso abraço para a cidade de Picos e principalmente para aqueles que perderam seus entes queridos, né? Já 2 pessoas, e também a todas aquelas pessoas que estão em situação aí de alagamento, que tiveram que sair de suas casas, e que todos nós possamos agora nos solidarizar também com a parte material. Quem puder doar, nesses canais que nós divulgamos, doar aí material, alimentos não perecíveis, enfim, o que puder. Muito obrigada a você mais uma vez, Natanael, e a nossa audiência. Boa tarde. Obrigado, Edna Maciel, obrigado pela tua participação. A qualquer momento você volta conosco aqui no Jornal Dia News. Importante, viu, que haja a união de esforços, né? Se der para colocar a imagem novamente, aquela imagem aérea que dá bem a dimensão do problema enfrentado pela população de Picos. Olha só, um bairro inteiro submerso praticamente, debaixo d'água. Inclusive, ao que parece, um bairro com casas de
médio e alto padrão até, né? Algumas casas bem estruturadas, mas que também sofreram com o avanço da água da chuva, que já deixou 2 pessoas mortas lá no município de Picos. Nossa torcida é que esse transtorno passe e que haja realmente a união de esforços entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal e, principalmente, a população, né? A população que precisa se unir através das doações, do apoio, do trabalho voluntário junto às vítimas, porque realmente é um drama vivenciado pela população do município de Picos. Vamos torcer para que a situação se resolva o mais rápido possível.